E aí pessoal, bom domingo pra vocês. Estamos aí mais um domingo nesse vídeo, nesse projeto. Hoje tá muito frio, tá frio mesmo. E não é brincadeira. O negócio apertou aqui pro meu lado, tive até que usar esse blusão aqui, ó. Galera, hoje domingo eu vou fazer um vídeo um pouco mais tranquilo. Eu vou falar um pouco da minha história e falar pra vocês como eu conheci o cristianismo. Eu tô pensando em colocar o nome desse título de escolhas, porque escolhas nós temos várias no mundo. Escolhas a gente tem várias para escolher. E às vezes a gente pode ficar indeciso qual a escolha certa. Você que não é cristão, peço que você assista atentamente esse vídeo até o fim. Talvez, quem sabe, você entendendo a minha trajetória, entendendo a minha história, você possa vir a entender também o motivo da minha escolha, entendeu? O motivo da minha verdade, vamos dizer assim, da verdade que eu encontrei em Cristo. Antes de me converter, antes de realmente entender como funcionavam as coisas da parte de Deus, eu era uma pessoa assim, um pouco cética sobre muitas coisas, sabe? Digamos que eu não acreditava muito assim nesse lance espiritual. Eu era mais um cara voltado e focado nas coisas que eu poderia entender. Era aquele cara mais racional, né? Vamos dizer assim. Então, o cristianismo para mim, ou até então a igreja para mim, era como uma coisa, um meio da pessoa psicologicamente ela buscar conforto, entendeu? Eu achava que era tudo uma coisa do cérebro, uma maneira de conseguir um conforto, uma espécie de um conforto. Eu não tinha uma noção entre saber discernir a espiritualidade da mente. Eu achava que era só a mente, entendeu? Que poderia ser que a pessoa tivesse, às vezes, iludida, às vezes aquela velha coisa, né? Às vezes ela só tinha alguém que falava o que ela queria ouvir. E essa era uma visão que eu tinha sobre igreja. Por mais que a gente não fale, por mais que eu não dissesse, porque eu também achava que não convia ficar falando por aí, mas eu não era, não que eu era ateu. Não é bem essa a questão. A questão é o seguinte, eu só não entendia muito como funcionava essa questão de espiritualidade. Porque eu não via, eu não sentia, então eu não sabia, né? É aquela velha ditada que tem que o pessoal fala assim: ah, mas eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. E aí o- entra aquela questão, a gente também não vê o vento, mas sente e sabe que ele tá lá. Então eu tinha um pouco disso. Ah, eu não que eu não acreditava, mas eu não entendia. Eu não conseguia pensar além do meu mundo, além da minha própria zona de conforto intelectual. Porém, a fé, ela é fantástica. A fé, ela consiste em ir totalmente contra a lógica. Então, eu acho que eu devia estar bem errado, bem no caminho errado. Porque você buscar as soluções e as respostas para as questões da vida na lógica, você não vai encontrar. A lógica, ela é perfeita para explicar muita coisa, mas ela é horrível para explicar as grandes questões da vida. E assim como eu tive essas questões, assim como eu tive essa vontade, essa ansiedade de buscar, eu creio que muitos que estão por aí também têm. Que às vezes a gente não entende por quê. Por quê? Por que da vida? Por que das coisas? E a gente não sabe onde buscar essas respostas, porque naturalmente o natural, o lógico, o entendível, ele não fornece pra gente é, respostas suficientes. Eu falo por mim, pela minha vida, a mim mesmo, o meu próprio coração. Depois que eu me converti, eu comecei a compreender muito do meu próprio modo de agir, das minhas próprias atitudes. Eu comecei a entender muito de mim mesmo, de dentro, como sou como ser humano. E comecei a entender qual os padrões de comportamento do ser humano. E isso me levou a um leque gigante de possibilidades, sabe? Coisas que eu não entendia, que eu comecei a entender. Eu não digo pra vocês que eu fiquei mais inteligente, não, não é isso.
Talvez eu só acho eu só acho que a palavra de Deus ela é libertadora, ela tira a venda dos nossos olhos. A gente às vezes fica com aquela arrogância e a arrogância sempre foi um erro meu. E aquela arrogância ela tapa de você conseguir enxergar a verdadeira essência que está escrito naquele texto. Porém, quando você se dispõe, se despoja de toda essa arrogância, você consegue compreender a verdadeira luz da palavra. E essa é a mágica, é a grande dádiva do conhecimento de Deus, que é uma coisa que você não sabe. E hoje em dia, pelo fato até de eu ser mais espiritualizado, eu tenho aquela coisa que eu tenho comigo. São coisas que vêm na minha cabeça quando você lê a palavra ali, ou até quando você tem aquela palavra gravada e vem, e já vem todo um raciocínio, toda uma tese, todas várias coisas em cima daquilo. E isso eu tenho pra mim hoje em dia, eu consigo entender que isso não é formulado por mim, pelo meu cérebro. Isso é como se fosse uma revelação de Deus pra mim, dentro de mim. E eu procuro basear minha vida inteira nisso. Porém, existe uma grande dúvida, uma coisa que acontece com muitas pessoas, sobre acreditar em Deus. Eu creio sim, eu acredito que muita gente acredita em Deus. Quase ninguém que você chegar hoje e chegar pra ele e falar assim: você acredita que Deus existe? Ele vai falar pra você: não, eu creio em Deus, eu acho que Deus existe, eu acho que o mundo foi criado por Deus, que existe um ser superior. Tá, beleza. Aí você perguntou isso pra pessoa, a pessoa falou assim. Aí você fala: mas já que você acredita em Deus, como você faz pra estar mais próximo desse Deus? Aí cada um vai ter uma resposta diferente. Essa parte é a parte bem singular da coisa. Cada um vai ter uma maneira de achar que está se conectando com Deus. E o que eu aprendi com o cristianismo? Na verdade, eu não aprendi nada mais, nada menos do que como chegar até Deus. Bom, é lógica que Deus existe, isso aí não tem como ser contestado. Eu sei que existem ateus que não creem em Deus, mas qualquer um que procurar entender um pouquinho do funcionamento das coisas, eu digo a fundo mesmo, com ciência, com tudo, vai entender que é impossível de existir tudo que existe sem um criador. A gente é fruto de um projeto. Tanto nós, quanto o nosso planeta, quanto tudo, é fruto de um grande projeto. E todo projeto tem que ter um projetista. Então é nítido que existe Deus. Isso ninguém questiona. Isso quase ninguém vai questionar. Mas o cristianismo, ele me trouxe uma luz assim, um farol, um rumo para me entender como eu vou me conectar mais com esse Deus. Bom, se existe um Deus e ele é soberano, e eu sinto no meu coração o desejo de buscá-lo, porque tem coisas que eu não entendo até sobre mim mesmo, então eu tenho que dar um jeito de encontrar esse Deus. E aí como foi esse jeito? Foi através de Cristo. Assim, hoje em dia existe muita coisa de religião. Existem muitas religiões, existe muitas coisas, mas qualquer um que pegar para entender o cristianismo no seu fundo, na sua raiz, vai notar que ele fala muitas verdades. E eu digo o cristianismo mesmo, a palavra de Deus mesmo, o evangelho de Cristo. Ele fala muitas verdades, ele faz a gente descobrir muito mais sobre nós mesmos. Então foi através dessas escolhas, dessas descobertas, que eu pude enxergar ali e ver, opa, esse aqui é o caminho. Então Jesus Cristo é o caminho. E aí eu comecei a entender, bom, se existe um Deus que é todo soberano, a única maneira de chegar nele é através de Jesus Cristo. E eu comecei a crer em Cristo. Aí já me veio outra coisa, eu creio em Cristo. Então o que eu vou fazer para agradar esse Deus que eu sirvo? O que eu vou fazer para agradar a Cristo? E aí eu comecei a entender, a ler mais, a buscar mais. E vi que existe coisas, maneiras de vida, coisas que a gente tem que fazer para agradar a Cristo. Não seria agradar, seria mais para estar conforme ali a vontade dele. Sabe, para ser como um bom filho. E eu comecei a entender que às vezes tem pessoas que são boas, realmente. São boas, não mata, não rouba, não faz nada de errado, mas não tem, mas não tem aquela vontade de servir a Cristo. Aí a gente pensa,
Adianta de alguma coisa a gente ser uma pessoa boa e não crer em Cristo? Não adianta, porque eu aprendi também que a gente não é a salvação nossa, não é pelas obras que a gente faz. Não existe uma balança celestial que você coloca as coisas ruins que você fez e as coisas boas. Não. Existe um monte de gente pecador que tem que estar em busca da salvação e redenção divina. Então eu comecei a entender essas pequenas coisas. E eu vi que muitas e muitas outras religiões não tem isso. Muitas e muitas outras religiões que tem por aí funciona assim: ah, o que que eu vou fazer para redimir-me dos meus pecados? Exemplo: ah, eu vou fazer mais coisas boas. Ah, eu vou fazer oferendas. Eu vou fazer, sei lá, eu vou pagar alguma coisa. E sabe, eu não tô criticando, cada um tem sua maneira de querer achar. Eu tô dizendo o meu ponto de vista e o aspecto que eu achei, o porquê, que eu entendi que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque entre todas as outras, nenhuma me ofereceu a redenção dos meus pecados, sem eu precisar de fazer nada. Cristo foi o único que olhou para mim e disse assim: olha, o mundo inteiro ele está interessado no que você pode oferecer. O mundo inteiro ele está interessado no que você pode ter para receber. Eu não quero nada, eu só quero que você reconheça que está errado. E aí tem uma passagem na Bíblia que é muito linda, que ela basicamente diz assim: se você reconhecer que está errado, aí eu posso te moldar. Se você não reconhecer, então você vai permanecer cego para frente, para sempre. Então, eu vi que se abriu esse horizonte. Então eu consegui entender em Cristo um caminho, uma salvação verdadeira, que dependia simplesmente da minha fé. Porque não importa o quanto bom a gente seja, ou quanto coisas boas a gente faça, a gente nunca vai merecer nada. A gente sabe do nosso coração, cara. A gente sabe de como é. E a gente sabe como a gente é sujeito a errar, sim. A fazer as coisas erradas, sim. A gente sabe dos nossos desejos, da nossa maldade. E a pessoa que disser que é hipócrita, que disser que não tem, que não tem aspiração ao mal é hipócrita. Porque o ser humano ele tem. Às vezes a gente se comporta como animais. Você pega coisas boas, coloca na mão do ser humano e a gente simplesmente transforma aquilo em coisas ruins. E o cristianismo, e Cristo, ele nos leva a entender isso. A falar: opa, eu sei que você é ruim. Eu sei que você é mau. Só que a questão é a seguinte: foi feito um sacrifício pela sua alma. E a partir do momento que você se curvar a Cristo, você tem a oportunidade e a escolha de lutar contra essa natureza humana, essa natureza maldosa que a gente tem. Então, em Cristo, você encontra essa escolha, você encontra esse outro caminho, além dessa condenação que a gente já nasce com ela praticamente. Porque nascer humano é praticamente já nascer condenado. Porque o humano, ele sempre vai se inclinar ao mal. A gente sempre vai se inclinar ao pecado. Porque o pecado, ele tá no nosso DNA. Então, a escolha, eu tenho pra mim que Cristo ele nos dá essa escolha. Ele pega alguém que estava sem perspectiva, sem escolha e diz: olha, a partir de agora você tem uma escolha. Você pode servir a mim e os seus pecados estão perdoados, ou você pode continuar no seu mundo de arrogância. Então eu acho que um dos motivos mais fortes a me fazer entender o quão Cristo é maravilhoso, além da espiritualidade mesmo, que quem sabe sente, não tem como negar o trabalhar de Deus em nossas vidas, ele é gigantesco, mas é essa coisa de nós somos fracos, mas nosso Deus é forte, ele nos guia. Chega um ponto tão assim, tão bonito dessa situação que você fala: Senhor, realmente não importa mais nada nesse mundo, só importa te servir. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou apaixonado com todas as minhas forças por Deus, por Cristo Jesus. Eu entendo cada aspecto daquele sacrifício. E eu sei como o pecado dói bem na minha carne, lá dentro. Eu sei como viver uma vida, às vezes vazia, é triste. Porque por mais que a gente sofra, por mais que a gente lute, e eu sofro, eu luto. Mas em Cristo eu consigo entender. Entender as minhas lutas, entender as minhas provas, entender as minhas dificuldades, entender que sou fraco, mas que Deus é forte e que quando eu errar,
Ele vai perdoar os meus pecados. Então, eu acho que o que mais tem que ser conservado no cristianismo, ou no cristão, é a comunhão com Deus. Porque enquanto você estiver em comunhão com Deus, Ele te pega pela mão, Ele te segura, e Ele te ajuda a não errar, Ele te ajuda a levar a vida da maneira que Ele quer. Amém? Bom, o vídeo tá ficando bem extenso. Eu acho que já deu pra perceber um pouquinho aí de o porquê, né? Porque pra mim essa se tornou a verdade. Pra mim Cristo se tornou a verdade. Então, entre muitas outras verdades que o mundo pôde me oferecer, entre muitas outras alternativas, eu acho que não tem hoje não tem como contestar. Cristo ele é a verdade, a vida. É fácil, não é fácil, mas ele é perfeito. E ele nos salva e a cada dia ele mostra o quanto ele é Deus em minha vida. E eu só tenho a agradecer. E eu espero que você que está vendo esse vídeo aí possa também descobrir a verdade em Cristo. Possa também descobrir essa, essa abertura de mente em Cristo. E vamos buscar. No começo, no começo ninguém entende totalmente. Mas aí você vai se aprofundando e Deus vai te dando o discernimento e aí você vai chegar mais longe, amém? Vou encerrar o vídeo porque já tá bem grandinho. Então, bom domingo a todos e até semana que vem. Um abraço!